Capítulo 6. A civilização da mãe. É precisamente para desenvolvermos uma investigação deste género que é necessário proceder a uma definição tipológica mais exata das formas de civilização que se sucederam à civilização primordial. Em primeiro lugar, vamos aprofundar o próprio conceito de civilização da mãe. Nesta, o tema característico é, portanto, uma transposição metafísica de conceito da mulher, considerada como princípio e substância da geração. É uma deusa que exprime a realidade suprema, e cada ser, concebido como seu filho, aparece em relação a ela como algo de condicionado e de subordinado, privado de vida própria, e por isso caduco e efêmero. É este o tipo das grandes deusas asiático-mediterrânicas da vida: Ísis, Ashera, Cibele, Afrodite, Tanit e, sobretudo, Deméter, figura central do ciclo pelágico-minoico. A representação do princípio solar sob a forma de uma criança mantida ao colo da grande mãe e, portanto, como algo gerado. As representações egípcio-minoicas de rainhas ou mulheres divinas que trazem consigo o lótus e a chave da vida, e estar, de que se diz, num dos hinos mais antigos, não há nenhum Deus verdadeiro para além de ti, e que é chamada Umu Ilani, ou seja, Mãe dos Deuses. As várias alusões, frequentemente com transposições cosmológicas, a um primado do princípio noite sobre o dia, que surge do seu seio, e portanto de divindades tenebrosas ou lunares, sobre as quais são manifestas e diurnas. O consequente sentimento característico de que o oculto é um destino, uma lei invisível de fatalismo a que ninguém tem o dom de se subtrair. A precedência conferida, em certos simbolismos arcaicos, assentando com frequência no cálculo lunar do tempo, em vez do solar, ao signo ou ao deus da lua sobre o do sol, por exemplo, o Sin babilônico em relação ao Samash, e a própria inversão pela qual, por vezes, a lua toma o género masculino e o sol o feminino. A importância dada ao princípio das águas, Deus subordinado ao Styx, o oceano gerador dos deuses e dos homens, etc., e ao correspondente culto da serpente e de entidades análogas. Num outro lado, a subordinação de Adonis em relação a Afrodite, de Vírbios em relação a Diana, de certas formas de Osíris, transmutado da sua forma solar originária para o deus lunar das águas, em relação a Ísis, de Baco em relação a Deméter, do Héracles asiático em relação a Milita, etc. Tudo isto se liga mais ou menos diretamente ao mesmo tempo. Por outro lado, encontram-se por toda a parte no sul, da Mesopotâmia até ao Atlântico, estatuetas neolíticas da mãe com o filho. Na civilização cretense, em que a terra de origem, em vez de pátria, se chama terra-mãe, particularidade que aparenta esta civilização de uma maneira específica à civilização atlântico-meridional e ao substrato de cultos ainda mais antigos do sul. Os deuses são mortais. Tal como o verão, sofrem todos os anos a morte. Zeus, Teshu, aqui não tem pai, tem por mãe a matéria úmida terrestre. É, portanto, a mulher que está no princípio. Ele, o Deus, é algo gerado e é mortal. É mostrado o seu túmulo. Imortal é, pelo contrário, o substrato feminino imutável de cada vida. Quando se dissipam as sombras do caos de Hesíodo, é a negra Gaia, um princípio feminino, que aparece. Sem esposo, Gaia gera, depois das grandes montanhas, o oceano e o ponto, o seu próprio macho ou esposo, e toda a geração divina proveniente de Gaia, tal como é indicado por Hesíodo, segundo uma tradição que não se deve confundir com a do puro culto olímpico,
se apresenta como um mundo submetido ao movimento, à mutação, ao devir. Num plano inferior, os vestígios que se conservaram até aos tempos históricos, em diversos cultos asiático-mediterrâneos, permitem precisar o sentido de certas expressões rituais particularmente características desta inversão de valores. Consideram-se as festas sacas e frígias. As festas sacas, em honra da grande deusa, tinham como apogeu a matança de um ser que desempenhava o papel do macho real. A destituição do viril por ocasião da celebração da deusa, por outro lado, também se verifica na imasculação praticada, como já referimos, nos mistérios de Cibele. Sob a inspiração da deusa, podia acontecer que os mistos, tomados de frenesi, se privassem até mesmo fisicamente da sua virilidade para se assemelharem a ela, quase como que para se transformarem no tipo feminino concebido como a mais alta manifestação do sagrado. De resto, nos templos de Artemisa, de Éfeso e de Astarte, bem como em Hierápolis, os sacerdotes foram frequentemente eunucos. O Hércules Lídio, que durante 3 anos, vestido com roupas de mulher, serviu a imperiosa Omfale, imagem, tal como a própria Semiramis, do tipo da mulher divina. O consequente facto de se vestirem de mulher os participantes em certos mistérios consagrados precisamente a Hércules ou a Dionísio. O próprio facto de, novamente vestidos de mulher, os sacerdotes fazerem vigílias no bosque sagrado e entre algumas antigas estirpes germânicas. Também a mudança ritual de sexo, em virtude da qual algumas estátuas de Nana Ishtar em Susa e de Vênus em Chipre tinham máscaras masculinas, enquanto mulheres vestidas de homens celebravam o seu culto com homens vestidos de mulher. A transformação já mencionada da lua em Lunus, divindade masculina. Finalmente, a própria oferenda minoico-pelágica de armas quebradas à deusa e a usurpação do símbolo guerreiro e sagrado e parbóreo, o machado, por figuras de amazonas e divindades femininas do sul. Em tudo isto se tem ecos, que são sem dúvida nenhuma fragmentários, materializados ou distorcidos, mas nem por isso menos característicos da concepção geral de que, tendo-se tornado feminino o símbolo fundamental da sacralidade, da força e da vida, é um caráter de insignificância, de inconsistência interna e de falta de valor, de caducidade e de aviltamento que se associa ao masculino e ao homem em geral. Mater equivale a terra, gramius mater terrae. Daqui resulta, e este é um ponto essencial, que é ao mesmo tipo de civilização de origem meridional e ao mesmo significado geral que se podem ligar todas as variedades de cultos, de mitos e de ritos em que predomina o tema tónio, mesmo se aí figurar o elemento masculino, mesmo se tratar não só de deusas, mas também de deuses da terra, do crescimento, da fecundidade natural, das águas ou do fogo subterrâneo. No mundo subterrâneo, no oculto, reinam sobretudo as mães, mas no sentido de noite, de trevas, opostas ao Coelum, que também pode implicar a ideia genérica do invisível, mas sob o seu aspecto superior, luminoso e precisamente celeste. Aliás, existe uma oposição fundamental e bem conhecida entre o Deus, tipo das divindades luminosas das raças indo-europeias, e o Al, entendido como o objetivo do culto demoníaco estático das raças obscuras do Sul, privadas de toda a verdadeira sobrenaturalidade. E na realidade, o elemento infro-demoníaco, o reino elementar das potências subterrâneas, corresponde a um aspecto, o mais baixo, do culto da mãe. A tudo isto opõe-se a realidade olímpica, imutável e intemporal, na luz de um mundo de essências inteligíveis, ou dramatizada sob a forma de divindade da guerra, da vitória, do esplendor, das alturas e do fogo celeste. Assim, a divindade da mãe não deixa de estar em relação com o totemismo no sentido mais geral do termo.
Já é significativo que, na tradição hindu, a via dos antepassados, Pitrayana, oposta à via solar dos deuses, surja como sinónimo da via da mãe. Mas basta recordar o significado particular que demos ao totemismo, para ver que a relação dos indivíduos com a sua origem ancestral e o seu significado em relação a esta coincidem com os da concepção ginecocrática em questão. Nos dois casos, o indivíduo não passa de uma aparição finita e caduca, que surge e desaparece numa substância que já existia antes dele e que se continuará depois dele, engendrando outros seres igualmente privados de vida própria. Em relação a este significado comum, a este destino, o facto de ser masculina a representação predominante do princípio totémico passa para segundo plano. Como é ao tótem que retorna a via da dos mortos, acontece frequentemente, como já se viu, que o culto dos mortos e dos tótems interferem um com o outro. Mas precisamente o culto da mãe e o rito telúrico, em geral, interferem frequentemente, da mesma maneira, com o culto dos mortos. A mãe da vida é igualmente a deusa da morte. Afrodite, deusa do amor, apresenta-se também, sob a forma de Libitima, como a deusa da morte. E isto acontece igualmente com outras divindades, incluindo as divindades itálicas Ferónia e Acca Larentia. É conveniente assinalar, a este propósito, um ponto de particular importância. O facto de, nas civilizações meridionais, em que predomina o culto telúrico ao feminino, ser o rito funerário da inumação a prevalecer, enquanto as civilizações de origem nórdico-oriana praticaram sobretudo a cremação. Isto reflete precisamente o ponto de vista que acabamos de indicar. O destino do indivíduo não é a libertação pelo fogo dos seus resíduos terrestres, não é a ascensão, mas sim o retorno às profundezas da Terra, a sua redissolução na Magna Mater, Ctónia, origem da sua vida efêmera. Daqui deriva também a localização subterrânea, em vez de celeste, do lugar dos mortos, própria sobretudo das estirpes étnicas mais antigas do Sul. De acordo com o seu significado simbólico, o rito da inumação dos mortos pode, portanto, ser considerado, em princípio, como um vestígio do ciclo da mãe. É assim que, generalizando, se poderia estabelecer inclusivamente uma relação entre a visão feminina da espiritualidade e a concepção panteísta do todo como um grande mar em que o núcleo do ser individual se dissolve e se perde como o grão de sal, em que a personalidade não passa de uma aparição ilusória e momentânea da única substância indiferenciada, espírito e natureza ao mesmo tempo, que é a única a ser real, e em que não há nenhum lugar para uma ordem verdadeiramente transcendente. Mas temos de acrescentar, e isto será importante para determinar o sentido dos ciclos seguintes, que as formas em que o divino é concebido como pessoa, mas em que se encontra sublinhada a relação naturalista de uma geração e do caráter de criatura do homem, com o correspondente patos de pura dependência, de humildade, de passividade, de submissão e de renúncia à sua própria vontade. Estas formas, como dizíamos, representam algo de misturado, mas, no fundo, refletem um espírito idêntico. É interessante recordar que, segundo o testemunho de Estrabão, a oração, no plano de simples devoção, teria chegado ao homem através da mulher. Já tivemos ocasião de indicar, do ponto de vista doutrinal, que a materialização do viril é a contrapartida inevitável de toda a feminização do espiritual. Este tema, que permitirá compreender o sentido de certas transformações posteriores da civilização correspondente, tradicionalmente à Idade do Bronze ou do Aço, e depois à do Ferro, também serve para precisar outros aspectos da própria civilização da mãe. Perante uma virilidade concebida de uma maneira completamente material, ou seja, como força física, dureza, firmeza, afirmação violenta, a mulher, devido às suas faculdades de sensibilidade, de sacrifício e de amor, assim como pelo mistério da geração,
pôde aparecer como sendo a encarnação de um princípio mais elevado. Onde quer que não fosse reconhecida apenas a força material, ela conseguiu, portanto, adquirir autoridade e surgir, de certo modo, como uma imagem da Mãe Universal. Assim, não é de modo algum contraditório que, em certos casos, a genocracia espiritual e até mesmo social tenha feito a sua aparição não numa sociedade efeminada, mas sim numa sociedade belicosa e guerreira. Na verdade, o símbolo geral da Idade da Prata e do ciclo atlântico não é o símbolo demoniacamente telúrico e grosseiramente naturalista, ciclo dos toscos ídolos femininos pré-históricos, mas sim é aquele em que o princípio feminino se eleva já a uma forma mais pura, quase como no símbolo antigo da lua, como terra purificada e celeste, e só esse título dominando o que é terrestre. Afirma-se como uma autoridade espiritual, ou, pelo menos moral, em relação a instintos e qualidades viris, exclusivamente materiais e físicas. Onde quer que seja, principalmente sob o aspecto de figuras femininas, que aparecem as entidades que não só protegem os costumes e as leis naturais e que vingam o sacrilégio e o crime, das normas nórdicas às irímias, à Temis e à Dik, mas também que também conferem o dom da imortalidade. Tem de se conhecer precisamente esta forma mais elevada, que se pode qualificar de uma maneira geral como demétrica, e que não deixa de estar relacionada com os castos símbolos de virgens ou de mães, concebendo sem esposos, ou de deusas do crescimento vegetal ordenado e da cultura da terra, como por exemplo Ceres. A oposição entre o tipo demétrico e o tipo afrodítico corresponde à oposição entre a forma pura, transformada, e a forma inferior, grosseiramente telúrica, do culto da mãe, que surgiu nas últimas fases de decomposição e de sensualização da civilização da Idade da Prata. Pode ter relação com esta diferenciação a oposição que nas tradições extremo-orientais existe entre a terra pura da mulher do Ocidente e o reino subterrâneo do Emao, ou então, nas tradições helénicas, entre o símbolo de Atena e as górgonas, que ela combate. É esta espiritualidade demétrica, pura e calma, como a luz lunar, que define tipologicamente a Idade da Prata e, com toda a verosimilhança, o ciclo da primeira civilização atlântica. Historicamente, ela, porém, não tem nada de primordial. É já um produto de uma transformação. Onde o símbolo se tornou realidade, afirmaram-se formas de ginecocracia efetiva, de que se podem verificar os vestígios no substrato mais arcaico de numerosas civilizações. Aqui, a premissa é que, tal como as folhas não nascem umas das outras, mas sim do tronco, também se é o homem que suscita a vida, esta, porém, provém efetivamente da mãe. O filho não perpetua a raça, tem uma existência puramente individual, limitada à duração da sua vida terrestre. A continuidade encontra-se, pelo contrário, no princípio feminino maternal. Daí, como consequência, que a mulher, como mãe, se encontre no centro e na base do direito da gens, ou da família, e que a transmissão se faça pela via feminina. E se da família se passar para o grupo social, chega-se às estruturas do tipo coletivista e comunista, quando se invoca a unidade de origem e o princípio maternal de que descende toda a gente de igual maneira, a equitas torna-se equalitas. Estabelecem-se espontaneamente relações de fraternidade universal e de igualdade, afirma-se uma simpatia que não conhece limites nem diferenças, uma tendência para se pôr em comum tudo o que se possui, que por outro lado se concebe como uma dávida da Mãe Terra. Encontra-se um eco persistente e característico deste tema nas festas que, mesmo até uma época relativamente recente, celebravam as deusas telúricas e o retorno dos homens à grande mãe da vida, e em que se manifestavam a reviviscência de um elemento orgíaco próprio das formas meridionais mais baixas. Festas estas em que todos os homens se sentiam livres e iguais,
em que as divisões de castas e de classes já não tinham valor e podiam mesmo ser invertidas, em que imperavam uma licenciosidade geral e um prazer da promiscuidade. Por outro lado, o chamado direito natural e a promiscuidade comunista própria de muitas sociedades selvagens de tipo totémico, sobretudo do Sul, África, Polinésia, até ao chamado Mir eslavo, tudo isto nos reduz quase sempre ao quadro característico da civilização da mãe, mesmo onde não existiu matriarcado e onde se tratou menos de misto-variações da civilização boreal primordial que de restos do terrorismo inerente a raças inferiores autóctones. O tema do comunismo primitivo, juntamente com a ideia de uma sociedade que ignora as guerras, que é livre e harmoniosa, figura de resto, para além da narrativa de Platão relativa à Atlântida das origens, em diversas descrições das primeiras idades, incluindo a da Idade do Ouro. No que respeita a esta última, existe contudo uma grande confusão devido à substituição por uma recordação recente de uma recordação muito mais recuada. O tema lunar da paz e da comunidade, no sentido naturalista, não tem nada a ver com os temas que, segundo múltiplos testemunhos, como já se viu, caracterizam a primeira idade. Mas depois de eliminado este equívoco, depois de serem situadas de novo no seu devido lugar, ou seja, não no ciclo da Idade do Ouro, mas sim no da Prata, da Mãe, que tem de se considerar como a segunda idade, as referidas recordações que se ligam a um mundo primordial calmo, sem guerras, sem divisões, comunitário, em contacto com a natureza, recordações comuns a grande número de povos e que vêm confirmar de maneira bastante significativa os pontos de vista que expusemos. Por outro lado, se seguirmos até ao fim esta ordem de ideias, é possível chegar-se a uma última caracterização morfológica de uma importância fundamental. Se fizermos referência ao que expusemos na primeira parte desta obra sobre o significado da realeza primordial e sobre as relações entre a realeza e o sacerdócio, pode-se verificar que num tipo de sociedade regida por uma casta sacerdotal, e portanto dominada pelo tipo espiritual feminino que lhe é característico, encontrando-se a função real relegada para um plano subordinado e meramente material, é um espírito genecocrático e lunar, uma forma demetriana que reinam nesta sociedade, sobretudo se ela estiver orientada para o ideal de uma unidade mística e fraternal. Perante o tipo de uma sociedade articulada segundo hierarquias precisas, animadas por uma assunção triunfal do espírito e culminando na supra-humanidade real, ela reflete a própria verdade da mãe, numa das suas formas sublimadas, correspondendo à orientação que caracterizou com todas as probabilidades o melhor período do ciclo atlântico e que se reproduziu e se conservou nas colónias que a partir dela se irradiaram até aos Pelágios e ao ciclo das grandes deusas asiático-mediterrânicas da vida. Assim, no mito, no rito, nas concepções gerais da vida, do sagrado e do direito, na ética e nas próprias formas sociais, encontram-se elementos, no plano histórico, que podem aparecer apenas de uma forma fragmentária, misturados com outros temas, transportes para diversos planos, mas que no entanto se ligam, no seu princípio, a uma mesma orientação fundamental. Esta orientação, como já vimos, corresponde, portanto, à alteração meridional da tradição primordial, ao desvio do polo que acompanhou, no plano do espírito, o que se produziu no espaço, a quando das misto-variações da estirpe boreal originária e entre as civilizações da Idade da Pedra. É o que deve ter em conta quem quiser compreender os significados opostos do Norte e do Sul, não só morfologicamente, em relação a dois tipos universais de civilização, ponto de vista a que é sempre possível limitar-se, mas também como pontos de referência que permitem integrar num significado superior a dinâmica e a luta das forças históricas e espirituais no decorrer do desenvolvimento das civilizações mais recentes, nas fases posteriores do obscurecimento dos deuses.